Já parou para pensar que as maiores vitórias, aquelas que realmente mudam a história e nos inspiram por gerações, muitas vezes não vêm dos mais fortes, dos mais poderosos ou dos mais óbvios, mas sim daqueles que, à primeira vista, parecem os mais improváveis? É como se a vida nos quisesse ensinar que a força de verdade não está só nos músculos ou nas armas, mas na coragem, na fé e na persistência de um coração. Hoje, quero te convidar a mergulhar em uma dessas histórias, que ecoa através dos milênios e continua nos lembrando que, não importa o tamanho do gigante que você enfrenta, a vitória é sempre possível. Estamos falando, claro, de Davi e Golias. Mas não vamos apenas contar a história, vamos desvendar as camadas, entender o contexto e, o mais importante, trazer essa lição para o nosso dia a dia, para os nossos próprios gigantes. Imagina só a cena. O ano era aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Israel, um povo recém-formado e ainda lutando para se estabelecer na Terra Prometida, vivia sob a sombra constante de inimigos poderosos. Um desses inimigos eram os filisteus, um povo guerreiro e bem mais avançado militarmente. Eles eram os grandões da época e estavam sempre em conflito com Israel. Certo dia, os exércitos de Israel, liderados pelo rei Saul, e os filisteus se encontram para uma batalha decisiva. O cenário, o Vale de Elá. De um lado da montanha, os israelitas, do outro, os filisteus, e no meio, um vale que se tornou palco de um dos duelos mais famosos de todos os tempos. Acontece que, antes mesmo da batalha começar de verdade, os filisteus tinham uma carta na manga, um terror que paralisava o exército israelita. Era um guerreiro, mas não um guerreiro qualquer, era Golias. Pensa em um gigante e multiplica por 10. Ele era de Gate e sua estatura era assustadora, algo em torno de 2,90 metros. Sim, você ouviu direito, mais alto que uma tabela de basquete. A armadura dele, pesadíssima, feita de bronze, e só a ponta da lança devia pesar uns bons quilos. Ele carregava uma espada gigante, um escudo enorme e andava acompanhado por outro guerreiro que carregava seu escudo. Era uma máquina de guerra humana, feita para amedrontar. E ele conseguia. Todos os dias, por 40 dias seguidos, Golias descia ao vale, se postava entre os dois exércitos e soltava seu desafio. Por que vocês vêm para a batalha? Eu sou filisteu e vocês, servos de Saul. Escolha um homem para descer e lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E para completar, ele ainda zombava do exército de Israel, do Deus de Israel. Pensa comigo, 40 dias de pura tortura psicológica, 40 dias ouvindo um monstro ridicularizar tudo em que você acredita, e ninguém, absolutamente ninguém, se atrever a enfrentá-lo. O medo era tão grande que paralisava o rei, os soldados, os líderes. Eles tinham um exército, tinham armas, mas a coragem, essa parecia ter sumido. Os homens de Israel olhavam para Golias e viam um fim, uma parede intransponível. E é nesse cenário de pavor, de paralisia, de sem saída, que entra o nosso herói improvável. Um jovem pastor de ovelhas, de Belém, chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos. Seus irmãos mais velhos estavam no exército, mas Davi era considerado jovem demais, pequeno demais para a guerra. Sua função era cuidar do rebanho, uma tarefa considerada simples e, por muitos, sem glória. Um dia, o pai de Davi, Jessé, o chamou e pediu que levasse provisões para seus irmãos e para o chefe deles no campo de batalha. Pães, queijos, grãos, uma tarefa de correio, de entregador. Davi obedeceu prontamente, deixou as ovelhas sob os cuidados de outro pastor e partiu para o acampamento israelita. Quando ele chegou, o que ele encontrou? Não a glória da guerra, mas o terror paralisante. Ele ouviu as provocações de Golias com seus próprios ouvidos, viu o medo estampado no rosto de cada soldado, desde os mais jovens até os mais experientes. Eles tremiam. Mas Davi, Davi, ele ouviu tudo aquilo e uma indignação santa, uma faísca de fé inabalável, acendeu-se dentro dele.
Como é que alguém ousava desafiar o povo do Deus vivo? Para Davi, aquilo não era só um homem grande, era um desafio à própria fé de Israel, uma blasfêmia contra o Deus que ele conhecia e servia desde pequeno. Ele perguntou aos soldados: "O que será feito para o homem que matar este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Para Davi, Golias não era um fim, ele era uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar a todos que o Deus de Israel era maior do que qualquer gigante. Seus irmãos, ouvindo o burburinho de Davi, ficaram furiosos. O irmão mais velho, Eliabe, o repreendeu. "Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a sua arrogância e a maldade do seu coração. Você veio só para ver a batalha." Eles o diminuíram, tentaram colocá-lo no lugar que eles achavam que era o dele, o de um simples pastor de ovelhas, sem importância. Mas Davi não se intimidou. Sua convicção era mais forte do que a reprovação dos irmãos. As palavras de Davi, as perguntas ousadas, chegaram aos ouvidos do rei Saul. E Saul, desesperado e sem opções, mandou chamá-lo. Imagina a cena. O rei de Israel, cercado por seus generais, todos grandes e experientes guerreiros, e um jovem, talvez nem com 20 anos, se apresenta diante dele. Davi disse a Saul: "Ninguém se desanime por causa dele. Teu servo irá e lutará contra esse filisteu." Saul, claro, reagiu com ceticismo. "Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude." Parecia lógico, né? Um gigante veterano de guerra contra um adolescente pastor. Mas Davi, com uma calma e uma confiança que vinham de outro lugar, começou a contar suas experiências como pastor. "Quando um leão ou um urso vinha e roubava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o atacava e livrava a ovelha da sua boca. Se ele se virava contra mim, eu o agarrava pela garganta e o matava. Teu servo já matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo." Ele não estava se gabando de sua força física, mas da força que Deus lhe dava. "O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Saul, vendo a fé inabalável do jovem e sem mais alternativas, disse: "Vá, e que o Senhor esteja com você." Saul, numa tentativa de ajudar, ofereceu sua própria armadura. Imagina a cena. Davi, um jovem pastor, tentando se equilibrar com a armadura de um rei. Ficava enorme, pesada demais, e ele mal conseguia andar. Era a armadura de outra pessoa, feita para outro tipo de batalha. Davi sabia que aquilo não era dele, não era o jeito dele lutar. Ele tirou a armadura, a espada e escolheu as suas próprias armas, as que ele conhecia e dominava. O seu cajado de pastor, sua bolsa e sua funda, uma espécie de estilingue que os pastores usavam para espantar animais ou, com grande precisão, derrubar pequenos alvos. E então ele foi até o ribeiro, o riacho do vale, e cuidadosamente escolheu 5 pedras lisas. 5, nem mais nem menos. Elas as colocou em sua bolsa e, com sua funda na mão, começou a caminhar em direção ao vale, em direção a Golias. Agora, pensa no contraste. De um lado, o gigante Golias, blindado, imponente, com seu escudeiro à frente, com armas reluzentes e a arrogância de quem ninguém o havia vencido. Do outro, um jovem, praticamente um garoto, com um cajado de pastor e uma funda, caminhando com a leveza de quem confiava em algo muito maior do que ele mesmo. Golias o viu e desdenhou. "Sou por acaso um cão para que venhas a mim com um cajado?" E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. "Venha cá, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo." A zombaria era cruel, a ameaça era real. Mas a resposta de Davi, essa é uma das declarações mais poderosas da história. "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
E todos os que estão aqui saberão que não é por espada e por lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e eles os entregarão em nossas mãos. Que coragem, que fé! Davi não estava falando de si mesmo, mas do Deus que o acompanhava. Ele não via Golias como um problema intransponível, mas como um palco para a glória de Deus. E a cena se desenrolou em questão de segundos. Golias começou a avançar para atacar Davi. Davi correu para encontrar o gigante. Colocou a mão na bolsa, pegou uma das pedras, a colocou na funda, girou-a com toda a sua força e a lançou. A pedra, guiada com precisão milagrosa, acertou Golias na testa, em seu único ponto vulnerável, a parte não coberta pelo capacete. O impacto foi tão forte que a pedra se encravou na testa do gigante. E aquele monstro de quase 3 metros de altura, com toda a sua armadura e suas armas, caiu de bruços no chão, inerte.